Bom dia, bom dia, bom dia. Quanto tempo, hein, Jairo? Bom dia. Bom dia todo mundo que tá chegando e vamos à leitura da palavra, né? Thanks God every day dessa terça-feira, uma delícia falar das coisas do alto, falar dos sonhos de Deus. Deus tem sonhos grandes para nossa vida e é muito bom falar sobre isso, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 1, versículo 9 e seguintes, né? Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele, o rei, disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Bom dia Sueli, Lília, Ivânia, vamos lá. E então fez do povo, né, escravo, e assim eles fizeram o povo de Deus como escravo. Ontem eu falei na live, né, nós conversamos aqui, eu falando sobre o inimigo de Deus. Ele sabia por que eu e você estávamos vindo na terra, né? Ele já sabia que nós viemos para cumprir um propósito. Então o que ele faz bem antes da nossa chegada? Ele cria bloqueios, né? Bloqueando às vezes os nossos pais, talvez até os nossos avós, vai lá atrás na geração, para que naturalmente ali na família nós também fôssemos bloqueados na infância, para que quando chegasse esse tempo de hoje, nós sendo totalmente bloqueados, nós não conseguiríamos fazer aquilo que nós viemos para fazer. Terrível, né? E tem pessoas que morrem no bloqueio. Tem pessoas que morrem bloqueadas. Com certeza você ou eu também, nós conhecemos pessoas com potencial, pessoas que queimavam coisas no coração e que não conseguiu uma vida inteira de luta e não conseguiu vencer aqueles bloqueios, né? Então nós vamos falar essa semana sobre isso. Nós estamos falando sobre como nós saímos do Egito, né? Nós podemos sair do Egito e chegar na promessa de Deus. Bom dia! Qual é a promessa de Deus para minha vida e para a sua? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? A vida em abundância, a vida plena. Então, se em alguma área ou algumas áreas da nossa vida nós não temos ainda a vida abundante de Deus, nós temos que dar um passo para trás e enxergar o que está antes. Então, antes dessa vida plena, antes de acessar o melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos então entender o que está acontecendo antes. Nós podemos estar no deserto, e estar no deserto é estar em processo, mas na maioria das vezes nós estamos lá no Egito ainda na escravidão. Tinha uma frase que eu falava, e hoje que eu tenho clareza, eu falo, nossa, nada a ver essa frase, né? Uma frase que eu falava que era assim, às vezes quando uma coisa estava muito difícil em determinada área, eu falava assim, meu Deus, esse deserto não vai passar nunca. Alguém já falou isso? Meu Deus, esse deserto está muito longo, né? Bom dia, meninas, entrando aí agora. Bom dia, bom dia. Esse deserto está muito longo, esse deserto não vai passar. Detalhe, eu não estava no deserto, porque o deserto é o processo onde vem a resolução daquele problema. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu estava, na verdade, era ainda como escrava. Eu não tinha nem consciência disso. Bom dia, vocês estão animados, eu estou gostando dessa animação, bom dia a todo mundo. Então eu estava ainda vivendo como escrava em determinada área e achando que o deserto estava demorando de passar. Eu não estava no deserto, eu estava na escravidão ainda, né? Então vamos citar algumas coisas aqui, algumas questões, vamos dizer, entre aspas, bem grandes, normais. Vou te citar algumas histórias aqui, algumas situações, alguns momentos que as pessoas passam, entre aspas, bem grandes, normais, que na verdade não é normal, é comum de se ver, mas dentro da perspectiva de Deus não tem nada de normal nisso, porque naturalmente o que Deus tem para nós é a vida plena, né? Então, por exemplo, existem pais, por exemplo, né, mães, né, pai e mãe, que já criaram os seus filhos, que já fizeram, né, já cumpriram todo aquele propósito ali, os filhos já estão ali já jovens, ou de repente já tem 20 anos de idade, 20 e poucos anos, mesmo que não tenham casados, mas já são adultos, né, ou às vezes, muitas vezes já são até casados, já tem a vida deles, já tem até filho, mas o pai e a mãe
não conseguem curtir a vida, não conseguem viver a vida de forma leve e ainda fica morrendo de sofrer com muita culpa em relação aos filhos. Então, pais e mães que nunca descansam e nunca relaxam. Aí nós temos um bloqueio na vida desse pai e dessa mãe. Às vezes é um só que sofre e faz o outro sofrer por tabela, né? Nós temos ali um bloqueio, né? Um bloqueio de culpa nessa história. Eu conheço pessoalmente, talvez você conheça também, mulheres casadas, né? Que não conseguem ter uma boa vida sexual. Eu conheço mulheres adultas, casadas, que nunca tiveram um orgasmo. Não conseguem viver o bonito, o belo, o perfeito da sexualidade. Nós temos um bloqueio aí, bloqueio da sexualidade, né? Nós temos também pessoas que lutam, e aí é o que nós trabalhamos muito forte, pessoas que lutam uma vida inteira para emagrecer, nunca conseguem estar no peso ideal, é sempre um sofrimento muito grande, vive de dieta, vive tentando, então tá sempre acima do peso, muitas pessoas com obesidade, pessoas que estão com essa situação, elas também estão bloqueadas, tem bloqueios ali, talvez um bloqueio de não merecimento, um bloqueio da própria culpa, bloqueio da sexualidade pode trazer também a visão do bloqueio de sexualidade pode fazer com que a pessoa nunca emagreça. Por quê? Para não ficar muito atraente, para não atrair de novo alguém que vai fazer sofrer de novo. Então a pessoa que talvez foi abusada na infância, abusada, entendeu? Então também pode ser um bloqueio de sexualidade, a obesidade, né? Mas tem outros bloqueios também que trazem obesidade. Pessoas que nunca têm dinheiro suficiente, nunca têm folga financeira, tá sempre lutando com a questão do dinheiro mesmo, da prosperidade financeira. Existe um bloqueio aí, né? Todo mundo deveria surfar, né, na vida financeira, quando não está surfando, tem um bloqueio aí, pode ser bloqueio de não merecimento, enfim, nós vamos falar dos outros bloqueios. Quantas pessoas com um casamento totalmente fracassado, que empurra com a barriga, sabe, deixa como tá para ver como é que fica e vive uma vida inteira, um casamento frustrado, um casamento sofrido para ambos os lados, né? E o bloqueio ali pode ser um bloqueio de não merecimento, pode ser um bloqueio de sexualidade, pode ser um bloqueio de religiosidade, muitas coisas, né? Pessoas que todos os dias precisa beber para relaxar. Na verdade a pessoa fala assim, não, eu tomo uma para relaxar, eu tomo uma porque tá muito calor, então todo dia eu tomo uma cervejinha para dar uma relaxada. Na verdade não é para relaxar. Se fosse para relaxar não tinha nenhum problema, mas se fosse para relaxar era um dia ou outro. Quem precisa todos os dias, entre aspas, relaxar com a bebida alcoólica, na verdade ele está querendo um anestésico, está anestesiando. Então terminou o dia, acabou a correria, toma uma bebida alcoólica, uma cerveja, mas na verdade é para anestesiar, para não sentir a vida, né? A vida é maravilhosa para viver mais ou menos, né? Polly falou, realmente é isso mesmo, Polly. Então, pessoas também que ficam doidas para chegar ao fim de semana, sofrem segunda, terça, começa a sofrer domingo à tarde, né? Porque vai começar a segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta-feira já tem um refrescozinho porque tá chegando a sexta, e na sexta-feira é o dia. Né? Até tem a brincadeira do sextou, né? A gente pode até brincar, não tem problema, mas quando eu sinto que na sexta-feira que minha vida começa, eu tenho ali bloqueios que eu preciso descobrir o que está acontecendo, que eu não consigo viver minha vida bem, mas eu preciso do fim de semana para de novo me anestesiar, né? Pessoas que têm relacionamento, não quer se prender a um relacionamento fixo, um relacionamento duradouro, não quer se casar ou não quer namorar, quer ficar, como diz o outro, lá sassaricando, né? Quer ficar cada dia com pega outro e tal, curtindo a vida desse jeito, achando que isso é liberdade. Na verdade, isso é um bloqueio. Na verdade, quando eu não falo, não quero casar, não quero relacionar, não quero ficar fixo com ninguém, quando eu quero, eu vou ali dar uma curtida e volto. Também aí nós temos um bloqueio, né? Pode ser bloqueios em relação à família, né? Em relação aos pais, pode ser bloqueio de não merecimento, bloqueio de culpa, um monte de sexualidade, um monte de coisa, onde eu acho que é melhor não ter compromisso com ninguém, que assim eu vou ser feliz, né? Eu também tô fugindo de alguma coisa, às vezes não sei nem do que é, né? Na verdade, tem pessoas também que vivem dentro de igrejas, né? Igrejas institucionais, porque na verdade igreja sou eu, igreja você, nós somos a igreja, né? Mas em instituições, né? Igrejas, instituições, e vivem ali e não consegue faltar um compromisso na igreja, não consegue, se estiver cansado e não puder ir ou no culto ou na missa, já acha que tem alguma coisa errada, um excesso de obrigação, né? Onde a frequentar um prédio, frequentar uma instituição pode ser uma coisa gostosa, agradável, estar entre os irmãos,
Mas na medida que eu penso que se eu não for, o que vai acontecer se eu não for? Se eu não estiver em tudo que a instituição organiza, o que pode estar acontecendo? Ali também nós temos um bloqueio, né? Ali isso também não é vida em abundância. Isso ali pode ser bloqueio de religiosidade e também de culpa, né? Ou então de medo de julgamento. Né? O que o pastor vai pensar de mim? O que o padre vai pensar de mim? O que os irmãos vão falar de mim se eu não for em tal compromisso assim? E às vezes eu não estou me sentindo com vontade de ir, ou eu não estou me sentindo pronta para ir, ou eu quero só ficar em casa e descansar mesmo. Mas eu vou porque eu tenho medo do que vão falar de mim. Então eu estou indo com essa força, com esse peso da obrigação. Eu citei várias coisas aqui e eu espero que dentro de alguma dessas coisas você tenha se identificado. Fala, por que você quer que eu me identifique? Porque só identificando, né? Você pode se identificar com tudo que eu falei, você pode identificar com um só que eu falei, mas se você não se identificou com nada disso, o mais provável, pode ser que eu não tenha falado exatamente onde você está bloqueado. Mas todos nós estamos em processo de desbloqueio. Então todos nós estamos bloqueados, uns mais e outros menos. Mas todos nós estamos nesse processo de nos encontrar e de nos desbloquear. Então se tudo que eu falei nada fez sentido, o mais provável é que o bloqueio esteja tão forte, a sujeira esteja tão debaixo do tapete, que não é capaz sequer de identificar uma dessas coisas aí como sendo uma verdade ainda na vida, né? Nesse momento ainda. Então é preciso primeiro consciência. Se eu não tenho consciência, provavelmente eu vou ficar anos e anos nesse Egito. E eu corro o risco de que aconteça comigo o que já aconteceu com os meus pais ou com os meus avós, né? Porque o que aconteceu lá com o povo hebreu? Eles ficaram 400 anos nessa lida de escravidão. Uma geração garantia que a outra geração ficasse ainda. Então, por exemplo, se eu tenho medo, presta atenção nisso, é um código poderoso. Se eu tô aqui, Andréia, eu vi alguma coisa, me incomodou, mas eu não quero mexer com isso. Pode ser que eu não queira mexer com isso, porque eu tenho culpa ainda em relação aos meus pais, eu não quero ofender os meus pais, porque na maioria das vezes os bloqueios vêm dos pais mesmo. E eu falo isso como mãe, eu falo como filha e falo como mãe. Então nós bloqueamos quando nós estamos bloqueados, e nós somos bloqueados por pessoas bloqueadas. Então eu tenho medo de ofender meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe são santos, né? Às vezes até morreu e tá ali num pedestal e eu não posso, mas nós não estamos falando mal de pai e de mãe, nós não estamos falando mal dos bloqueadores. As pessoas que nos bloquearam não é porque elas são ruins ou eram ruins, é porque elas eram bloqueadas. 400 anos de escravidão o povo hebreu ficou, geração e geração, geração e geração. Ou eu e você, nós acordamos nesse tempo e resolvemos os nossos bloqueios, ou nós vamos passar isso para a próxima geração. Além de nós não vivermos a vida plena que Deus trouxe a gente para viver nessa terra, além de não viver, nós podemos morrer nessa escravidão. Nós morremos nisso e ainda nós deixamos de legado outras gerações bloqueadas. Porque pessoas bloqueadas bloqueiam outras, né? Então nós vamos... nada é errado, gente. Se você, André, você falou de beber bebida alcoólica, é errado? Nada é errado em si. Não tem nada que é errado. Eu vou comer um bolo inteiro de aniversário. Tá errado isso? Uma cliente minha comprou um bolo inteiro e comeu um bolo inteiro. Tá errado isso, né? Acordou até muito bem, Simone, que bom que você está aqui. Tá errado comer um bolo inteiro? Não, o errado é sempre a motivação do coração. O errado ou o certo é a motivação do coração. A coisa em si, então beber uma cerveja é errado? Nada é errado em si. O errado ou o certo é a motivação do coração. Então se eu bebo todos os dias para relaxar, mas na verdade é para anestesiar, a motivação não dá errado. Se eu também caio de boca num bolo com muita frequência, eu tô querendo anestesiar o quê? Quando eu tô comendo essa delícia que é para mim tão bom, tão bom, tão bom, e eu preciso comer de novo outro dia, o que está acontecendo? Não, legal, acordou a tempo também, Simone, acordei a tempo, acho que todos nós estamos aqui, estamos nessa vibe, né? Acordar para desbloquear, para não bloquear a próxima geração. Então nós precisamos entender a raiz das coisas e tratar a raiz. Não adianta querer mudar o fruto, tem que tratar a raiz, né? Então nós vamos pensar algumas coisas, né?
para já fechando nosso raciocínio aqui, estamos no finalzinho já. Mas, por exemplo, como que uma pessoa é bloqueada em relação à sexualidade? Pode ser experiências sexuais traumáticas, como abuso, isso acontecido na infância, tá? Tudo que acontece depois na adolescência e na vida adulta só vem reforçar o bloqueio que foi acontecido na infância, né? Então, se teve abuso sexual, se teve coisas nessa área, experiências traumáticas, pode ser também uma criança que viu os pais tendo relação sexual, pode ser também uma criança que viu uma traição. Então, por exemplo, o pai e a mãe eram casados, mas ele viu a mãe com outro homem, viu o pai com outro homem, traumático também. Mas pode ser também simples orientações sexuais. Né? Tá ali a mãe conversando com a avó, conversando com a tia e contando e falando tanto que sexo é ruim, tanto que sexo machuca, tanto que sexo é abusivo, tanto que sexo é nojento. E nós temos ali uma criança, que pode ser você, pode ser eu, uma criança ali de 4 anos, de 5 anos de idade, que aí os adultos falam, não tá entendendo nada, tá entendendo e tá registrando tudo. E ali fica já um bloqueio, que sexo é isso, sexo é aquilo, tá tudo registrado. E às vezes leva uma vida inteira, mas não tá lembrando o que aconteceu, porque ela é tão pequena quando foi bloqueada ali pela mãe, pela tia ou por qualquer outra pessoa, né? Filhos que ouvem do pai, né, ou da mãe muito tempo, a minha vida acabou depois que eu tive você, né? Você só me traz desgosto, você o tempo todo, você me deixa louca, você tira minha vida. Uma criança que ouve isso, o problema do bloqueio não é o que a pessoa falou, fez, é como a criança recebeu. Então, irmãos podem receber a mesma orientação, mas cada um sente de uma forma. Se sentiu, pesou, ali criou um bloqueio. Então, vamos dizer assim, então tirar a culpa dos pais, né? A responsabilidade é nossa, é a forma que a nossa criança recebeu aquela informação, né? A questão do peso, excesso de peso, né? Pessoas, mulheres principalmente, mas também homens, né? Crianças não se sentem protegidas pelos pais, criam então uma capa de gordura, essa capa de gordura se torna uma proteção. E cada vez que eu começo a perder peso, eu sinto que eu estou perdendo. Então, perder peso é perder proteção. Eu preciso então me sentir protegida, porque eu não tive o colo do meu pai, eu não tive o colo da minha mãe. Então, essa capa de gordura, ela me protege da vida dura, né? E então eu tenho inconscientemente medo de perder peso, porque eu perco a minha proteção, né? Bloqueio aí também, né? Pais ausentes, às vezes por trabalho mesmo, né? Quantas crianças foram criadas longe dos pais, e não é porque eram ruins, é porque corria muito atrás para poder garantir a família, ou então pais que viajavam muito, pais também irresponsáveis também, pais que tinham 2 famílias, pais que ficavam muito na farra, que chegavam em casa só bêbado, enfim, a ausência de pai, por qualquer motivo que seja, também traz o bloqueio de paternidade, né? Outra questão muito forte, já para fechar nosso raciocínio, em relação à religiosidade, né? Eu já ouvi muito isso em casa, né, quando eu era criança, né? Deus tá vendo, Deus tá anotando, eu ouvi isso, gente. Deus tem um caderno que anota tudo que você faz de errado, criança, tudo que você faz de errado, Deus anota, né? Então, bloqueio de religiosidade, medo dessa anotação de Deus. Quando a pessoa morre, quando atravessa o portal, Deus está ali já com o caderno todo cheio do que você fez a vida inteira. E isso então traz um bloqueio muito forte de religiosidade. E a questão do dinheiro muitas vezes está ligada também com religiosidade. Pais escassos, família escasso, às vezes nem era pobre, mas às vezes também era muito pobre, às vezes muita pobreza, mas às vezes também tinha dinheiro, tinha recursos materiais, mas tinha muita escassez, medo de perder, medo de acabar, não come tudo que acaba, né? Guarda mais tarde, muito conhecido, é quem come guarda, põe a mesa 2 vezes, né? Ou então guarda para não faltar mais tarde, né? Bloqueios de escassez, bloqueios de religiosidade, enfim, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. E então, com a tarefa, né, para nós, né? Já fechando nosso raciocínio. Se alguma coisa fez sentido, vai diante de Deus com isso e fala: Deus, me mostra até a última coisa. Deus, eu quero ver tudo, eu quero, como a Simone colocou, eu quero acordar para isso, eu quero sair do Egito. Semana que vem vamos falar do deserto. Nós podemos sim entrar no deserto e percorrer o deserto e vencer o deserto. O deserto é processo. Mas se eu não tenho consciência que eu estou no Egito,
Se eu não tenho consciência que eu estou nessa escravidão ainda, não tem como eu sair de uma coisa que eu não tenho nem consciência. Então vai diante de Deus e fala: Deus, eu quero resolver isso, me mostra. Que bom, Polly, que fez sentido pra você. Me mostra o que tá acontecendo, me mostra o que aconteceu. Eu não quero jogar pedra em ninguém, não. Eu só quero saber, eu quero ter consciência da minha escravidão, porque eu quero sair dessa escravidão. Nós vamos entrar no processo, mas sem ter clareza, sem ter consciência, ninguém vai. Tem aquela frase que eu gosto muito da abolicionista, né? Eu salvei 1000 escravos, eu libertei 1000 escravos, mas eu teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então nós estamos num tempo de buscar clareza. Obrigada, Jade, que bom que fez sentido pra você. Busca diante de Deus. Sabia que Deus estava aqui antes da gente chegar? Ele viu tudo. Se você não lembra, tem quem lembre. Pede o Espírito Santo para vir como óleo suave dentro de você, trazendo com doçura todas as lembranças que você precisa depois se irar contra elas, se irar para rejeitar toda essa herança, e assim nós vamos para o deserto e depois para a terra prometida. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós falamos mais sobre isso. Muito obrigada pela sua parceria e amanhã a gente se encontra no Thanks God Every Day.